Então, isso aqui é 1 vezes 10 a menos 7, isso é 1 vezes 10 a menos 7. Essa constante de equilíbrio vai ser 1 vezes 10 a menos 14. Há uma grande confusão, inclusive nos livros texto, porque há uma constante de equilíbrio que vem de argumentos termodinâmicos, e aí você cancela o que representa a concentração, e há a constante de equilíbrio empírica. Se você mede a constante de equilíbrio empiricamente, não tem como ela não ter unidade. Por exemplo, nesse caso, eu estou usando uma grandeza que é mol por litro. Estou usando uma outra grandeza que é mol por litro. O produto dessas duas deveria me dar uma resposta cuja unidade seria mol ao quadrado por litro ao quadrado. Tá certo? Mas vocês vão ver que a maioria dos livros textos não usa unidade. Oi? Se nós fôssemos colocar unidade, sim, nós não vamos colocar unidade. Nós não vamos colocar unidade por alguns motivos, e o principal deles é que eu não quero causar um conflito com o que vocês vão encontrar em livro, até nós termos maturidade para discutir essa questão mais para frente, quando nós estivermos discutindo lá a termodinâmica, vai ficar mais claro para vocês da onde que vem, qual a causa, né, dessa constante não ter unidade. Tá certo? Mas, por enquanto, de novo, né, eu tenho que chamar a atenção de vocês para o bom senso. Se essa constante é empírica, medida diretamente, ela tem que ter unidade. Então, não se assustem se em algum livro, né, aparecer uma unidade para constante. Normalmente, nós relacionamos essas constantes com termodinâmica, e na termodinâmica, com mais frequência ainda, a gente não coloca unidade, porque há logaritmo envolvido, há valores padrão que acabam fazendo com que a unidade seja eliminada. Bom, de qualquer jeito, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: se eu tenho água pura, eu sei exatamente qual é a concentração de H+ e qual é a concentração de OH-. Mas e se eu coloco, eu faço aquela primeira, eu só vou fazer 2 concentrações de HCl. Eu faço uma solução de ácido hidroclorídrico. A primeira é de vamos fazer assim, né? O nosso problema. Eu vou fazer uma solução de HCl em água, solução aquosa. Uma concentração vai ser 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E a outra concentração de HCl vai ser 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Bom, eu posso medir essas concentrações aqui, porque eu tenho como dosar a quantidade de HCl que eu estou colocando em água. Então, eu posso fazer naquelas 2 concentrações. Ótimo. Então, no primeiro caso, eu vou ter uma concentração de H+, que vai ser muito grande frente à concentração de H+, que vem do equilíbrio de autoionização da água. Certo? Vamos acordar? Água pura. A concentração, eu vou pegar só de H+. A concentração de H+ vai ser 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Se eu tiver na solução de HCl 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, qual vai ser a concentração de H+ na água? Mas que pergunta chata, né, Dalva? Essa concentração aqui de HCl, ela se refere à concentração do soluto, HCl. Quando o HCl está em água, ele está totalmente ionizado. Então, eu sei que o H+ que vem do HCl vai ser, em concentração, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mas ali, isso é tudo de H+ que eu tenho naquela solução aquosa? Não. Eu tenho mais H+ que vem da onde? Do equilíbrio da água. Vocês estão me acompanhando? Concentração de HCl, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso quer dizer que eu tenho, em 1 litro daquela solução,
1 vezes 10 a menos 2 mol de HCl. Eu estou olhando o HCl, eu estou olhando o soluto. Mas se eu for olhar para o H+, eu tenho que pensar no H+, que vem do soluto e no H+, que vem do equilíbrio da água. Tá certo? Então, aqui, e quanto que é o H+, que vem do equilíbrio da água? É 1 vezes 10 a menos 7? Ah, é? Se eu coloco uma espécie que vai gerar H+, ou H-, esse equilíbrio vai ser deslocado. Essa é a ideia do equilíbrio dinâmico, não é? O que vocês aprenderam em Le Chatelier? Eu não gosto de ficar repetindo essas coisas, porque aí eu acho que decorei no ensino médio. O que o Le Chatelier falou? Se eu causo uma perturbação na minha reação, o equilíbrio ele vai se rearranjar de modo a atenuar essa perturbação. Ora, se eu tenho água pura, eu coloco H+, o equilíbrio ele vai tender a ajustar essa perturbação. Então, ele vai tender a se deslocar. Vai se deslocar como? Ele vai aumentar a ionização da água e produzir mais H+? Não. O equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos reagentes. Certo? Isso é o que diz o bom senso, não é? Então, quanto que vai ser no equilíbrio a nova concentração de H+, que vem do equilíbrio da água? Alguém sabe assim de cabeça? É X. Eu tenho que calcular. Não sei quanto que é. Isso aqui é X. Então, nessa solução, eu tenho 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, que veio do HCl, mais X, que veio do equilíbrio da água. Ih, Dalva, essa conta aí. Eu consigo resolver essa conta? Lógico que dá. A constante de equilíbrio está aí para isso, não é? Isso aqui tem uma... Vocês aprenderam isso no ensino médio também. Como é que chama esse tipo de coisa que a gente está vendo? Efeito do íon comum. Eu tenho um equilíbrio químico, e aí eu acrescento no meio no qual esse equilíbrio está estabelecido, eu acrescento um íon que participa desse equilíbrio. E é óbvio que esse íon vai ter um efeito ali naquela situação. Qual é o equilíbrio? Bom, qual é o efeito? Então vamos fazer como é que a gente faz a conta, né? Qual vai ser a concentração de OH-? Vai ser 1 vezes 10 a menos 7? A concentração de H+, ela é sempre igual à concentração de OH- do equilíbrio. Quanto que é a concentração? É X. Então, a concentração de OH- vai ser X também. Tá certo? Independentemente do que eu estou colocando ali. Eu tenho uma molécula de água, ela vai gerar um H+ na altionização e um H-. Então, o H+ da altionização é sempre igual ao OH- da altionização. Senão eu vou estar criando matéria. A gente acabou de falar do Le Chatelier, né? Aí o outro francês fala que a gente não pode criar matéria, né? Que é o Lavoisier. Então, a gente sabe da constante de equilíbrio dessa equação. Então, a gente só tem que resolver uma equação de segundo grau. Porque a nossa constante de equilíbrio é a concentração de H+ vezes o H-. Concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 2 mais X vezes X, que é o H-. Então, a nossa constante de equilíbrio é 1 vezes 10 a menos 14, e ela é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-.
Então, 1 vezes 10 a menos 14 é igual... Quem é a concentração de H+? É isso aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 2 mais x, vezes x, que é a concentração de OH-. Vocês falam para mim, não dá, Álvaro, calcular nessa altura do campeonato. Eu, com 18, 20 anos de idade, vou calcular a equação de segundo grau. Vai. A boa e velha fórmula de Bhaskara, né? Mas eu nem sei se aqui vai precisar, olha que interessante. Essa conta aqui vai dar, quando a gente abre, vai dar x² mais 1 vezes 10 a menos 2x menos 1 vezes 10 a menos quanto? Ó, eu estou multiplicando para cá, né? Isso aqui está do lado de lá. Olha a diferença dos coeficientes estequiométricos. Você é o meu referencial. Você é uma pessoa expressiva. Você olhava assim para a lousa. Tá tudo bem? Não entendi. Que 1 menos 14 ficou menos 14. Ah, não, porque eu só rearranjei, né? Isso aqui eu multipliquei da x², isso aqui dá 1 vezes 10 a menos 2 vezes x. Isso aqui continua sendo igual a 1 vezes 10 a menos 14. Hein? Passei para cá. Oi? Aquele concentração X vai formar de H+, vai deslocar o equilíbrio e formando água e essa água vai se alcalinizar. Não, ela até vai, mas se você for pensar assim, você vai ficar num looping, não é? Então, você tem um equilíbrio, água dando H+ e OH-. Se você coloca nesse meio H+ ou OH-, o que acontece é que o equilíbrio se desloca. Você vai formar mais água para minimizar o efeito desse H+ que você está colocando. Aí você esquece que ela vai voltar a se ionizar, porque senão aí não tem sentido. Você faz a mudança só uma vez. Porque senão gera mais, aí gerou mais, desloca, gera menos e você fica... Sabe looping infinito de telefone celular? Ele fica igual. Bom, gente, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, é uma equação de segundo grau, né? Desculpa. Isso aqui é uma equação de segundo grau, a gente resolve por Bhaskara ou resolve por calculadora programável. Diga. Eu queria saber por que a constante é a mesma se o equilíbrio dissoluto gera série na água? Porque essa é uma boa pergunta, porque apesar da gente falar constante de equilíbrio, vocês têm dificuldade em entender que a constante, ela é constante. Não é pelo fato... Ela está me perguntando assim, por que a constante não muda se eu estou colocando HCl no meio, não é isso? Se eu tivesse engraçadinha hoje, se eu tivesse comido palhacitos no café da manhã, eu diria assim, é porque é constante, não é? Mas, efetivamente, a constante de equilíbrio, ela é invariante para uma dada reação. Então, eu tenho dois tipos de soluto se eu tenho uma solução. Eu tenho um soluto que não afeta diretamente o equilíbrio químico. Ele pode mexer, por exemplo, na força iônica do meio. A gente vai ver mais para frente, eu não sei exatamente em qual aula, talvez mais para frente, nós vamos ver que esse jeito de expressar, por exemplo, o pH, é um jeito errado. Porque quando você escreve concentração em mol por litro, concentração de H+, em mol por litro, e define o pH como menos o log da concentração, você está dizendo que esses íons H+, que estão em água, eles não são afetados por nada, ou em nada, pelas outras espécies que estão ali em solução. E é afetado. Então, se você tem uma solução de cloreto de cálcio, por exemplo, e você coloca uma certa quantidade de íons H+, vindos de um ácido clorídrico, por exemplo, né? De um ácido hidroclorídrico, então você vai ver que o teu pH, medido experimentalmente,
Não é menos o log da concentração de H+. Por quê? Porque o jeito certo da gente expressar não é essa concentração, é atividade. A atividade é uma grandeza que reflete a concentração efetiva. A gente vai ver isso mais para frente porque é um tópico um pouco mais avançado. Então, quando você tem um soluto, o soluto pode não estar afetando diretamente o equilíbrio, ele pode mexer em força iônica, por exemplo, né? Ou você pode ter um soluto que tenha íons em comum com aquele equilíbrio, que é o caso aqui. E é por isso que nós chamamos de efeito do íon comum. Você está acrescentando um íon que está presente no equilíbrio. E aí eu tenho que olhar para o equilíbrio. Não me interessa o que eu tenho lá. A constante, ela não se altera. Porque se a constante, gente, se a constante de equilíbrio, se ela fosse alterada pela concentração das espécies, que porcaria de constante seria essa, né? Seria melhor nós chamarmos de inconstante de equilíbrio, não é? O fato é que eu não preciso, em algumas situações, como vocês vão ver, eu não preciso calcular essa equação, porque, vamos pensar um pouquinho? Eu só vou colocar a Bhaskara aqui, porque a gente vai usar a Bhaskara depois, tá? Vamos olhar essa equação. Mas eu peço para vocês tentarem acordar, porque essa parte é importante. Não anotem, só pensem e respondam comigo. Sem o HCl, se não tivesse o HCl, quanto seria X? 10 a menos 7. Eu coloco o HCl. O que vai acontecer com o valor de X? Vai aumentar ou vai diminuir? Le Chatelier. Se eu perturbo o meu equilíbrio, ele vai se deslocar para atenuar aquele efeito. Se eu coloco H+, no meu meio, o equilíbrio se desloca para consumir esse H+. Isso é o que Le Chatelier falou para a gente, não foi? Quem aqui não estudou Le Chatelier no ensino médio? Você nunca ouviu falar do Le Chatelier? Só você eu desculpo, então. Vocês entenderam? Mas não é isso que acontece. Se eu tenho um equilíbrio, é só a gente olhar para a constante, né? A constante é constante. Se eu aumento essa concentração aqui, essa aqui vai ter que diminuir, para que o produto delas continue mantendo o mesmo valor, certo? Então, o único jeito dessa concentração diminuir é esse equilíbrio se deslocar para lá. Essa é a essência do princípio de Le Chatelier. As perturbações, elas são minimizadas pelo deslocamento do equilíbrio. Então eu pergunto para vocês de novo. Em água pura, a concentração de H+, é 10 a menos 7. Se eu tenho H+ no meio proveniente do ácido, o que vai acontecer com esse valor do H+ que vem do equilíbrio? Aumenta ou diminui? Diminui. Ele vai ficar menor do que 10 a menos 7. Respondam para mim, então, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, mais um número que é menor a 1 vezes 10 a menos 7, quanto vale? Eu quero alto. 1 vezes 10 a menos 2. Todo mundo entendeu por quê? Mesmo quem pensou e não falou? Aí é que entra o que a professora ensinou para vocês sobre algarismo significativo. Se eu só tenho um algarismo significativo aqui, esse número é 0,01, certo? 10 a menos 2. Esse número aqui é menor do que 10 a menos 7. Todo mundo concorda com isso ou alguém não entendeu? Quem não entendeu? Somos amigos aqui. Só que é um equilíbrio, tá certo? No equilíbrio, eu te convenci de que essa concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, por causa do pH. Se eu deslocar esse equilíbrio, eu estou colocando o ácido ali. Esse ácido, ele vem do soluto, ele não vem da autoionização da água. Se eu coloco o H+, que vem de um soluto, qual é o impacto que ele vai ter nesse equilíbrio? A autoionização da água vai ser percebida pelo meio, opa, tem mais H+ do que deveria ter. Então, no equilíbrio da água, esse produto aqui tem que dar 10 a menos 14, 1 vezes 10 a menos 14. Mas se eu estou colocando um monte de H+ de fora, de soluto, o que o equilíbrio faz? Para ele tentar manter esse produto ainda, ele tende a diminuir a concentração de OH-. A concentração de H+ aumentou, ele tenta diminuir a de OH- para que o produto dê ainda 10 a menos 14. Se um aumenta, eu tenho que diminuir.
Como é que eu diminuo? Deslocando o equilíbrio para lá. Então, H+ reage com H- para formar água. Quando eu formo água, eu diminuo a concentração de OH-. Tá claro agora? Então, 1 vezes 10 a menos 2 é 0,01 mais x, que deve ser menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Vamos chutar um número? Porque aqui vale qualquer número para provar minha tese. Então, eu tenho 0,01, que é o 10 a menos 2, mol por litro. Vamos supor que esse x aqui, que é a concentração de H+ do equilíbrio, que agora ele seja 5 vezes 10 a menos 8. É um número, estou literalmente chutando. Isso aqui vai ser quanto? Eu vou somar, né? Isso aqui vem do HCl. Isso aqui vem do equilíbrio da água. Eu preciso me preocupar com o equilíbrio da água? Sim ou não? O que a gente viu sobre soma e subtração de números? Eu paro aqui, ó, no termo com o menor número de casas decimais. É aqui. Não me interessa o que está acontecendo para cá. Então, esquece esse x. Eu não preciso me preocupar com o equilíbrio da água. Porque o H+ que viria do equilíbrio da água seria um número muito pequeno. Eu posso pegar a concentração de HCl, do H+ que vem do HCl. Vocês entenderam essa? Isso é essencial para vocês entenderem hidrólise, é essencial para vocês entenderem solução tampão, que a gente vai falar depois, é essencial para vocês entenderem equilíbrio envolvendo íon comum, a gente vai ver outros.